Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 204 Nascimento do Mad Hog. Ni Yan era como um espectro caminhando entre as sombras. Ele deixou seus perseguidores incapazes de descobrir o seu paradeiro. Eles perderam toda a visão dele. Eyes of the Divine. Eyes of the Divine. 5 paladinos da Victorious Return ativaram os Eyes of the Divine ao mesmo tempo, liberando raios de luz sagrada na área. Mas mesmo depois de ativar a habilidade, eles não conseguiram detectar nenhum traço de Ni Yan. Logicamente, seus Eyes of the Divine devem poder ver através do stealth de Ni Yan, pelo menos, revelar um indício de sua silhueta, a menos que sua capacidade furtiva esteja acima do alcance em que pudessem detectá-lo. Enquanto procuravam na direção em que pensavam que Ni Yan havia desaparecido, um som veio por trás. Suas mentes tremiam. Ni Yan já se envolveu atrás deles? Ele está atrás de nós, gritou um paladino que viu Ni Yan depois de se voltar para a fonte do som. Enquanto isso, Ni Yan julgou a distância e se dirigiu para Eizu e Yulon. Seu corpo leve e sua silhueta ficou embaçada quando ele passou. Que velocidade de movimento incrível! Em pouco menos de 5 segundos, a figura evasiva de Ni Yan atravessou mais de 50 metros. Esses jogadores, que não tinham visto tanta velocidade no jogo antes, não podiam envolver suas cabeças em torno dele. Ainda havia mais de 70 magos vivos após o Lava Roar. Eles queriam bombardear Ni Yan com feitiços, mas quando começaram a entoar, eles descobriram que a magia deles desapareceu antes que ele pudesse tomar forma. A energia mágica na área era muito instável. Não havia como recolher o suficiente para um feitiço. Os guerreiros não ficaram parados quando lideraram usando Charge, apenas para descobrir que não podiam acompanhar Ni Yan. Ele era rápido demais. Com sua velocidade de base surpreendente impulsionada por Shadow Dance e um pergaminho de velocidade, ele poderia até ultrapassar guerreiros que usavam Charge. Mesmo com tantos jogadores tentando detê-lo, Ni Yan não pensou no bloqueio. Para ele, eles nem pareciam estar lá. Não demorou muito para se deparar com os dois líderes. A única coisa que estava entre ele e Eizu agora era o paladino, Yulon. Yulon ativou os Eyes of the Divine, travando em Ni Yan e bloqueando firmemente o caminho para Eizu. Ni Yan, não é? Venha, deixe-me ver o quão habilidoso você é. Yulon rugiu. Por causa da energia mágica no ar estar tão instável, ele não podia ativar qualquer magia sagrada ou se proteger com bênçãos. Irradiando uma aura imponente, Yulon cortou ferozmente contra Ni Yan com Radiant Slash. Enquanto isso, Eizu não esperava que Ni Yan chegasse tão rápido. Ele tentou lançar um feitiço, mas descobriu que a energia mágica na área ainda era muito caótica. Ele se sentiu impotente. Não havia nada que pudesse fazer senão colocar suas esperanças em Yulon, rezando para que o paladino pudesse deter o Ni Yan. Yulon viu seu golpe ser facilmente esquivado por Ni Yan, que o esfaqueou com um punhal na sua testa em resposta. Para ele, Ni Yan era apenas uma silhueta intermitente enquanto sua batida não atingia nada além de ar. Sua mente tremia. Meu ataque falhou? Que velocidade incrível! Os olhos de Yulon foram cegados pelo frio vislumbre do punhal de Ni Yan quando ele se aproximou rapidamente. Ele esperava que este ataque frontal fosse um concussive blow. Então ele rapidamente entrou em uma posição defensiva e moveu sua espada para bloquear. Como ele não podia ativar Indomitable Will, ele não se atreveu a tomar um golpe tão forte de Ni Yan. Depois de dar um único passo, Ni Yan desapareceu da linha de visão. Seu coração apertou em preocupação. Nada bom, Eizu. Com um toque elegante de seu corpo, Ni Yan passou por Yulon. Sua velocidade atingiu o pico. Era como se ele tivesse se tornado uma deidade. Ele estava usando um jogo de pés que poderia rivalizar com uma dançarina profissional. Estava no nível de um Shadow Dancer. Ni Yan pensou em quando ele era um Great Chief de nível 180, recordando as sensações da velocidade incomparável e a vida e a morte em suas mãos. Naquele momento, as experiências de duas vidas se fundiram em um todo. A ressonância formada pela colisão de ambas as vidas reunidas através do espaço-tempo permitiu que Ni Yan entrasse em um profundo transe de autorreflexão. Os grilhões que o impediram de atravessar um Shadow Dancer na linha de tempo anterior finalmente se derreteram. Só depois de um súbito desdobramento, ele finalmente percebeu o que faltava. Era essa agilidade graciosa, essa tenacidade preeminente, e esse ímpeto implacável. Isto era um Shadow Dancer. Os pensamentos de Ni Yan foram muito claros. Ele ignorou completamente Yulon, como se o paladino não existisse. Ninguém poderia bloquear seus movimentos, não o paladino à sua frente nem a ninguém mais. Enquanto Yulon sentiu Ni Yan passar por ele como um borrão, surgiu um sentimento de humilhação dentro dele. Com uma varredura horizontal, ele tentou se redimir, mas só foi apresentado com outra falha. Ni Yan era como uma sombra, intangível e incompreensível. Uma sensação de frustração inundou Yulon. Mesmo que a incapacidade de lançar Holy Magic fosse uma grande desvantagem para ele, Yulon não estava confiante em sua capacidade de parar Ni Yan mesmo sem uma desvantagem. Ni Yan era muito rápido e ágil para ele alcançar. Eizu notou Ni Yan avançando para ele e apressadamente tentou recuar. No entanto, o punhal apontado para ele era como um ceifador brandindo sua foice, criando uma sensação iminente de desespero. Era incontestável. A mente de Eizu ficou em branco quando o punhal perfurou sua testa.
Em um piscar de olhos, Ni Yan circulou em torno de suas costas e pousou um backstab e eviscerate. Suas ações eram nítidas e controladas, não mostrando sinais de negligência. À medida que seus olhos escureciam, Eizou caiu no chão com um baque. Depois de lidar com o golpe final em Eizou, Ni Yan finalmente parou, criando um contraste visual com a sua forma de velocidade borrada de antes. Ao ver isso, as centenas de jogadores ainda vivos encararam inexpressivamente Ni Yan e o cadáver de Eizou. Muitos deles até esqueceram de se manter em movimento. Eizou morreu. Desde o momento em que notaram Ni Yan até o momento em que Eizou morreu, apenas 15 segundos haviam passado. Passou como um flash. Ni Yan realmente realizou uma ação inimaginável. Sob o nariz de quase 500 jogadores, ele havia matado Eizou. Quando Yulong se virou, Eizou já estava morto. Estava longe de suas expectativas Eizou cair tão rapidamente. Essa velocidade deixou uma pessoa sem tempo para pensar e muito menos reagir. Por um breve momento, Yulong e Ni Yan se afastaram, olhando diretamente nos olhos uns dos outros. Ao levantar a grande espada em suas mãos, Yulong lançou um desafio. Eu sou o próximo. Vamos ver se você pode acabar comigo. Aspas. Ni Yan sorriu mal em resposta antes de desaparecer no ar. Ele não pode ser encontrado em qualquer lugar. O que o sorriso significou? Desdém, desprezo, ou qualquer outra coisa completamente? As ações finais de Ni Yan atingiram profundamente a alma de Yulong. Yulong sentiu de repente a sua força drenar de seu corpo. Ele sentiu um suor frio nas costas quando percebeu que perdeu, completamente e totalmente. Ele estava intimidado pela imensa velocidade de Ni Yan. Se os dois cruzassem as lâminas de novo, ele poderia durar até mais do que alguns segundos. Ni Yan usou um único golpe impressionante, como se fosse para dizer ao mundo que ele era incomparável. Chefe, ele fugiu. Um paladino caminhou até Yulong. Ele olhou para a silhueta de Ni Yan se precipitando à distância antes de desaparecer entre as árvores. Ninguém tentou persegui-lo, porque sabiam que seria inútil. Eles finalmente aprenderam exatamente o que era realmente um ladrão hoje. Em face de um exército maciço, eles poderiam facilmente decapitar o general e os soldados e se dispersariam. Mesmo que este ditado fosse normalmente usado para descrever generais valentes do passado, era bastante apropriado para Ni Yan. Yulong acordou de seu estupor. O que fazemos agora? Perguntou o paladino. Sua voz mal se desvaneceu antes que o titã de lava ardente aparecesse atrás deles. Ele rugiu com raiva, provocando uma aura de intenso poder. Com uma onda de seu braço, ondas maciças de lava se precipitaram. Usou Lava Breaker para cobrir as forças restantes de Yulong. Com um boom, a lava engoliu tudo em seu caminho, incluindo os mais de 500 jogadores que sobreviveram ao primeiro Lava Roar. A mais de 1000 metros de distância, Ni Yan olhou de volta para o titã de lava irritado. Ninguém capturado dentro de suas habilidades de lava poderia escapar de sua ira implacável. Quando olhou de longe, viu que em torno do titã de lava havia um mar de lava. Apenas alguns pedregulhos solitários ficaram como ilhas acima da água. Se ele ativasse um pergaminho de transferência desconhecida aqui, ele pode acabar sendo teletransportado de volta para a lava. Para evitar isso, Ni Yan saltou em pedregulho enquanto aguardava. O efeito de silenciamento do Lava Roar ainda tinha cerca de 20 segundos antes de expirar. Como o chão embaixo dele estava coberto pela lava crescente, Ni Yan sentou-se silenciosamente em sua rocha esperando que passasse o tempo. Olhando as ondas de rocha derretida fluindo debaixo dele e o monstro furioso na distância, Ni Yan mergulhou no pensamento profundo. Ele acreditava que as conquistas de hoje se tornaram uma lenda, contadas inúmeras vezes no futuro. A floresta da forja se transformou em um mar de lava, com todas as árvores queimando e caindo. Quantos cadáveres foram enterrados sob a lava? Ni Yan não tinha nenhuma maneira de saber. Ele pensou que apenas a Victorious Return e a Undead teria acesso a essas estatísticas. Claro, eles nunca as revelariam ao público. Mas havia realmente uma necessidade de saber? Depois de um tempo, Ni Yan se levantou e espreguiçou seu corpo com preguiça. Ele tinha um sorriso puro no rosto e murmurou com um tom satisfeito. Eu fui razoavelmente bem. Se Yulong visse a expressão de Ni Yan agora mesmo, ele definitivamente ficaria surpreso. Era muito diferente do cruel sorriso que Ni Yan havia mostrado no alto da encosta. Acima da turva lava, Ni Yan ativou um pergaminho de retorno. Com um brilho de radiação, ele desapareceu da área. Um vídeo foi publicado nos fóruns oficiais, intitulado A Destruição da Victorious Return e da Undead. Na segunda rodada da batalha, ambos a Victorious Return e a Undead foram derrotados. Olhando de volta para as Kickers United, além de todos os 10 membros da força de ataque que estavam sendo marcados com nomes vermelhos, eles não sofreram uma única vítima. Uma imagem também foi publicada. Foi a foto do grupo de Ni Yan e os outros. A imagem seria sempre preservada nas mentes de todos os jogadores. Devido ao desaparecimento de mais de 20.000 jogadores da Victorious Return e da Undead que se transformaram em brilhantes raios de luz, os jogadores nos fóruns lembrariam os 10 rostos da imagem. Essas 10 pessoas criaram uma lenda. De agora em diante, a Kickers United aumentaria para alturas ainda maiores, tornando-se uma entidade poderosa que ninguém se atreveria a ofender. Todos os jogadores do Império Viridian saberiam o nome da Kickers United.
O painel de discussão do Império Viridian nos fóruns oficiais viu cada vez mais os eventos à medida que novos vídeos continuavam emergindo. Os jogadores puderam assistir durante todo o curso dos eventos. O surgimento do assustador titã de lava deixou todos sem fôlego. No entanto, o que realmente os cativou foi aquele golpe gracioso e incomparável de Ni Yan. Ficaram completamente chocados com uma pessoa tão impiedosa. O ladrão impiedoso, Nirvana Flame. Ladrão número 1 do Império Viridian, Nirvana Flame. Mad Hog, Nirvana Flame. Talvez o apelido final tenha sido apenas um pouco mais retumbante. Talvez o gesto arrogante e cruel que Ni Yan fez em direção a Eizou deixou um jogador com uma profunda impressão. Ou talvez todo simplesmente sentisse que Ni Yan estava completamente fora de si por ousar cobrar uma multidão de 500 jogadores por uma única morte. Seja qual for o caso, o nome pegou e se espalhou como um incêndio nos fóruns. O nome Mad Hog se tornaria a glória das Kickers United.